Sr. Presidente, também vou fazer um breve comentário em relação às respostas que o Sr. Primeiro-Ministro nos dirigiu e começava por abordar uma questão que já aqui foi referida pelo Sr. Deputado Vitalino Canas e que tem a ver com a repetição das respostas e da repetição das perguntas. E isto confirma, de facto, as vantagens dos depoimentos presenciais, quer dizer, quando nós temos que fazer perguntas sem saber quais foram as respostas a perguntas anteriores que tenham direta relação com aquelas que queremos colocar, obviamente que eventualmente temos que repetir alguma coisa ou temos que formular as perguntas de uma forma talvez menos clara. Mas isso decorre da necessidade de termos que fazer um inquérito, um questionário por escrito e, quer dizer, julgo que também não resulta daí obstáculo maior em relação à possibilidade de responder. Em relação à declaração inicial que o Sr. Primeiro-Ministro faz, julgo que ela é marcada por duas notas principais. Uma primeira que é uma nota de vitimização, mas isto também não é novidade nenhuma nos discursos do Sr. Primeiro-Ministro, e uma segunda nota que é uma nota de um registro desta declaração inicial quase própria do deputado relator. Porque o Sr. Primeiro-Ministro, se por um lado manifesta um acompanhamento muito de perto do trabalho que nós temos vindo a fazer nesta Comissão de Inquérito em relação a algumas conclusões, o Sr. Primeiro-Ministro entendeu, por um lado, criticar a Comissão Parlamentar de Inquérito por, na sua opinião, antecipar conclusões, mas, por outro lado, afirma que a Comissão de Inquérito, certamente com grande brevidade, estará em condições de retirar conclusões claras do trabalho que está a fazer. E o Sr. Primeiro-Ministro entende e diz-nos, transmite-nos quais são as suas ideias de conclusões que a Comissão deve retirar. Bem, isto vale o que vale, é uma declaração inicial que o Sr. Primeiro-Ministro entende fazer, mas eu julgo que isto não nos deve perturbar na continuação do trabalho que temos procurado fazer, esclarecendo e apurando aquilo que são factos e sobretudo, fazendo um trabalho que é um trabalho de minúcia que nós temos feito, procurando apurar no meio de tantas contradições aquilo que foi efetivamente a realidade em relação à realização deste negócio. Mas eu julgo que as respostas do Sr. Primeiro-Ministro revelam, têm aqui uma outra dimensão. Porque as respostas do Sr. Primeiro-Ministro revelam de facto aquilo que tem sido o maior obstáculo desta Comissão de Inquérito e que é uma falta seletiva de memória. O Sr. Primeiro-Ministro, a exemplo de depoentes anteriores nesta Comissão de Inquérito, revela uma memória muito fina em relação a alguns detalhes de alguns acontecimentos, mas em relação a outros eventos manifesta uma falta seletiva de memória. Na resposta 18, não se recorda de se ter encontrado com o Dr. Armando Vara no dia 25 de junho, também não pode assegurar na resposta à pergunta número 23 que tenha falado com o Dr. Armando Vara, mas é muito provável que o tenha feito. Não faz ideia se o Dr. Rui Pedro Soares esteve no dia 25 de junho na sede nacional do Partido Socialista e não se recorda de o ter visto, tal como não se recorda de ter comentado com o Dr. Pina Moura questões relacionadas com a alteração da linha editorial da TVI, nem se recorda de ter jantado com o Dr. Rui Pedro Soares em junho de 2009. Mas em relação a uma série de outros eventos, o Sr. Primeiro-Ministro revela um conhecimento ao pormenor, ao detalhe daquilo que foi acontecendo e deixou de acontecer. E nós também vemos aqui nesta Comissão, o Dr. Armando Vara, por exemplo, é apenas um exemplo entre muitos outros que podia dar, não se recordar de quem lhe transmitiu a informação sobre o fim do Jornal Nacional de Sexta, quando antes tinha dito que não tinha pedido autorização a essas pessoas para revelar os seus nomes, e portanto há aqui uma falta seletiva de memória em relação a muitos dos depoimentos que foram prestados nesta Comissão de Inquérito, à qual o Sr. Primeiro-Ministro também parece não escapar. E eu julgo que isto é de facto um obstáculo, este sim é um obstáculo inultrapassável da Comissão de Inquérito, quer dizer, quando as pessoas não se lembram de alguma coisa, não se lembram em ponto, quer dizer, nós também não estamos longe de nós queremos retirar confissões das pessoas, era só que falta, as pessoas não se lembram, ponto final. O que não podemos deixar de registar é a falta de memória, ser uma falta de memória seletiva apenas em relação a alguns eventos particularmente comprometedores ou que podiam revelar alguma matéria mais complexa. E para terminar, queria apenas destacar um elemento que eu julgo que é um elemento importante na resposta à pergunta número 36, em relação à eventual existência de conversas entre o Sr. Primeiro-Ministro e o Dr. Pina Moura a propósito das alterações à linha editorial da TVI. E o Sr. Primeiro-Ministro diz-nos que, e cito, se porventura conversei com o Dr. Pina Moura sobre este tema, não o fiz seguramente na sua qualidade de Presidente do Conselho de Administração da Média Capital, mas sim nos mesmos termos em que comentei o assunto com várias pessoas conhecidas. E esta capacidade de distinguir nas pessoas qualidades que resultam das funções que elas desempenham, para conversar, portanto, se o Sr. Primeiro-Ministro eventualmente conversou com o Dr. Pina Moura, tê-lo-á feito noutra qualidade que não a qualidade de Presidente do Conselho de Administração da Média Capital e, portanto, não procurando obter
nessa qualidade do Dr. Pina Moura, qualquer consequência da conversa que eventualmente teve com ele. Bem, isto é uma capacidade que o Sr. Primeiro-Ministro tem, que eu reconheço que muito pouca gente tem, a distinguir numa pessoa várias qualidades e, portanto, conversa com o Dr. Pina Moura, economista, e não com o Dr. Pina Moura, Presidente da Média Capital, ou conversa com o Dr. Pina Moura, militante do Partido Socialista e ex-deputado do PS e ex-ministro, e não com o Dr. Pina Moura, administrador da Média Capital. É uma qualidade que o Sr. Primeiro-Ministro terá, eventualmente, que lhe pode ser muito útil, mas que eu julgo que é muito dificilmente aceitável para quem quer que seja, que seja uma capacidade efetiva de distinguir aquilo que são as várias qualidades que as pessoas têm, de acordo com as suas funções pessoais, profissionais, de acordo com as suas qualidades e defeitos e virtudes próprias, que certamente não permitem, com esta clareza, diferenciar os vários papéis que vestem e as várias funções que desempenham.